Fala, povo, tudo bem? Estou de volta com mais um conteúdo para o canal do Alex. Hoje vamos falar sobre comunicação não violenta. Eu mencionei isso no vídeo anterior, no vídeo que falo de conflitos. Eu menciono a comunicação não violenta, né? Falo que seria o tema do próximo assunto. Tem super a ver com conflito, porque contribui... A luz foi melhor assim, eu acho. Contribui para que nós tenhamos mais capacidade de articulação, né, em relação aos nossos sentimentos, em relação à maneira como nos expressamos. Então, a comunicação não violenta, ela traz como benefício a possibilidade de sermos mais honestos em relação aos nossos sentimentos, o que necessitamos, o que precisamos, né, no caso, um pedido em relação a isso, até onde é possível que o ambiente contribua, né, as pessoas ao redor e o que eu possa influenciar para que as coisas fiquem mais equilibradas. É muito comum falarem de comunicação não violenta e mencionarem a questão da assertividade, né? E a assertividade é um conceito que se assemelha, né, à comunicação não violenta, da pessoa conseguir se expressar de forma clara, honesta, respeitando os seus sentimentos e o sentimento dos outros, né? Sem preocupações, sem rótulos, sem julgamentos, sem agressões, talvez uma perspectiva, uma percepção, e aí você pondera, né, válido ou não aquilo. Tive contato com comunicação não violenta, se eu não me engano, em 2010, 2009, algo por aí. Talvez em psicologia jurídica na aula, e aí foi antes, no caso. Me formei em 2006. Mas de fato, eu tive mais proximidade já adulto, né, já depois de formado. Se não me engano, foi quando eu comecei a trabalhar com mediação de conflito. Eu fui chamado para fazer alguns trabalhos com mediação de conflito, e na área jurídica tem a figura do mediador de conflito, tem a figura do árbitro, né, que vai fazer a arbitragem, o conciliador, né, que vai trabalhar com conciliação, e se não me engano a arbitragem é mais lento, conciliação é mais rápida que mediação, e tem a mediação, né, que é a figura do mediador de conflito. Então, quando eu fui trabalhar com esse grupo, eu comecei a ter contato com o Marshall Rosenberg, com o livro. Para mim, esse livro é uma bíblia. Eu já mencionei ele inúmeras vezes. Eu, sempre que posso, agora afastar um pouco, em palestra, em curso, treinamento, sempre menciono, porque para mim é um livro que proporcionou um antes e depois. Então, qual é a ideia com esse vídeo aqui? A ideia é contribuir para que vocês possam ter, né, em si um olhar crítico em relação aos 4 passos, né, da comunicação não violenta, os 4 fundamentos da comunicação não violenta, e aplicarem isso para vocês no dia a dia. E vocês vão conseguir ser mais claros, mais honestos, claros 2 vezes, mais respeitosos com os sentimentos de vocês. É muito comum que muitos de nós tenhamos alguns vícios de linguagem. Por vezes, a gente contribui, no caso, com a repetição de algumas expressões totalmente negativas, totalmente racistas, totalmente desconectadas com o momento, com o que está acontecendo, com o contexto, né? Mas são frases que viraram um lugar comum, né, de sei lá o quê. Então, tem muitas falas que são falas com uma isenção, uma ausência de responsável, né, como se o emissor não tivesse a responsabilidade dele naquela expressão. E se nós pegarmos a comunicação de uma maneira conceitual, né, a comunicação tem lá a questão do canal, do meio, dos ruídos, emissor, receptor, né, enfim. E aí tem o canal, tem o meio, tem algum outro elemento, 5 ou 6 elementos. Mas em uma comunicação, eu vou expressar algo, né, alguma coisa em relação à linguagem, seja ela verbal ou não verbal, mas eu estou informando algo a alguém. Tá? E cabe a mim ser claro na minha informação, na minha comunicação. Eu tenho que fazer chegar de uma maneira comum ao outro. Então a comunicação é tornar comum, né, para o outro algo que eu quero dizer. Então, para resumir, para ser objetivo, na comunicação o emissor é o responsável pelo conteúdo, é o responsável por se fazer entender.
E é muito comum que nas relações interpessoais as pessoas falem assim: você me entendeu mal. Quando de repente eu entendi bem algo que você se expressou mal. Mas nessa relação a 2, a 3, a 4, 5, 6, por vezes tem essa falha na comunicação, tem esse ruído na comunicação. E aí, como eu gosto muito do tema, como eu gosto muito do assunto, quando eu tive contato com comunicação não violenta, foi um encontro maravilhoso. Me tornei chato durante um tempo. Talvez hoje eu seja um pouco menos chato, mas eu costumo pontuar em relação à fala do outro, né, para que as pessoas sejam mais responsáveis. Eu mesmo, em relação a mim, tenho esse cuidado. Tem um vídeo que eu falo com vocês sobre sentimentos, emoções, pensamentos, e eu comentei 2 exemplos, se não me engano, da comunicação não violenta. Um deles diz respeito à minha relação com o meu mais velho, né, meu filho mais velho. Às vezes ele fala: pai, meu irmão me irrita. Ou então: pai, eu odeio quando você faz isso, me irrita. E aí eu falo para ele assim: corrija a frase. E ele já fala: eu me irrito quando meu irmão faz isso, eu me irrito quando você faz isso. Porque de repente eu não estou fazendo nada demais, nada além daquilo que eu já faço. E por um motivo qualquer, que talvez ele próprio desconheça, ele se irrita. Então, em uma relação a 2, nas relações interpessoais, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Você me humilhou. Eu me sinto um fracasso, né? Que é eu comigo mesmo, né? Então é uma questão intrapessoal, né? E que subjetiva. Eu pensando comigo, tipo, o que é eu me sinto um fracasso? O que é um fracasso? Como é que eu posso me sentir um fracasso? Talvez eu me sinta frustrado em função de eu ter fracassado. Enfim, então tem palavras, tem expressões que por vezes mascaram, né, o responsável, mascaram o sujeito ativo naquela oração. Né, não estou entrando na questão da língua portuguesa, gramática, mas que mascaram aquele que tem responsabilidade pelo conteúdo. Vou colocar uma situação aqui bem fácil de entender. Vamos colocar aqui uma turma da quinto ano, sexto ano, né, onde ter dúvidas ainda é motivo de chacota, né, onde ter dúvidas pode parecer para os outros uma fraqueza. E aí a professora fala: vocês entenderam? Então, de repente, tem lá um aluno que não entendeu nada. Ele não entendeu. A mulher falou, parecia aquela professora do Snoopy. E o guri não entendeu. Só que como ele olhou para o lado e não viu ninguém falando que não entendeu, ele não quer ser o rapaz que vai levantar a mão e dizer que não entendeu. Então, para alguns, isso seria uma fraqueza. Quando, na verdade, é uma busca de conhecimento, né? Autonomia. Peraí, não entendi, falar de si. E aí o guri sai daquela aula sem ter entendido nada. E fica com vergonha, né, de levantar a mão e dizer que não entendeu. Se a professora ou o professor fala: pessoal, eu estou sendo claro em relação ao que eu apresentei aqui, vocês conseguiram me entender? Porque ainda que possa cair uma discussão, mas quando o professor fala vocês entenderam, ele está falando em relação a ele. Não. Quando ele fala vocês entenderam, ele está jogando para os alunos o entender ou não entender. Quando, na verdade, ele ou ela está emitindo. Então, ele ou ela tem que ser claro na linguagem. Então, a pergunta correta, coleguinhas, seria: eu estou sendo claro em relação a esse conteúdo? Eu estou sendo claro em falar sobre a comunicação não violenta, o quanto as pessoas têm que ser responsáveis pela fala, por se fazer entender? E muitas vezes, já em ambiente adulto, lidando com adultos, o outro pode falar assim: você quer que eu desenhe? Com uma expressão: você quer que eu desenhe? E se eu for uma pessoa muito visual, sim, eu quero que você desenhe. De repente vai ficar muito mais claro para mim. Então, na comunicação não violenta, existe um respeito com o próximo, existe um respeito com os fatos em si, né? O não julgamento, o não olhar avaliativo, e as pessoas são apressadas para julgar, né? Muitas vezes eu me caio em julgamento, fico: não fica julgando não, sabe assim, não se dá esse trabalho. Não cai nesse erro, na verdade. Então, a comunicação não violenta
contribui para uma fala mais honesta, para a pessoa... Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Agora, o que é interessante? É tão impactante o resultado que fica marcado, que fica gritando, né? Que se torna um caminho sem volta. Então, para mim, depois que eu fiquei com esse olhar mais crítico, eu procuro não ser chato, mas posso cair numa chatice, né? Ficar com muita frequência, muita intensidade, mas pontuar o que muitas vezes está claro para o outro. Pessoas que falam assim, eu tive que fazer isso, teve que fazer isso, mas, cara, uma situação onde possivelmente foi uma atitude difícil para quem executou aquilo. Para quem fez aquilo, foi algo difícil. De repente, uma escolha muito difícil. De repente, não foi nem a principal escolha, aquela que seria a própria escolha, uma genuína. De repente, as opções eram poucas. Mas quando ele ou ela diz que teve que fazer isso, parece que teve uma força maior que justifica a ação. Então, a proposta é que nós sejamos mais cuidadosos. Eu, por vezes, me pego pensando antes de falar. Eu sou um sujeito com características de ansioso. Às vezes, pensamento, respiração e linguagem não se encontram. Então, eu tenho que ser cuidadoso para falar com calma, para falar de um jeito que não seja atendimento teleatendimento. Pressione 1, caso queira saber mais, ou 2, para voltar às instruções. E eu tenho que ser claro na linguagem, tenho que ser claro na comunicação. Então, a ideia são 4 passos, são 4 fundamentos, digamos assim, que tem como proposta você fazer contato com os seus sentimentos, com as suas necessidades e com o ambiente em si, que seja uma coisa harmoniosa, que seja uma coisa que flua, né, que seja funcional. Eu adoro a palavra funcional. Eu costumo dizer que eu tenho um ministério de amigos funcionais, porque eu me pego em questões, às vezes, não funcionais. E é preciso recorrer a eles. Então, vamos lá. Qual é o primeiro fundamento da comunicação não violenta? A observação. Você vai descrever a situação, o que você está observando, o ambiente, sem julgamento. Então, ao invés de falar assim, cara, que zona é essa aqui na mesa? Eu posso dizer o seguinte, eu percebo que tem uma série de apostilas, livros, xícara de café, caixa de som, né, assim, objetos que normalmente não estão na mesa, estão aqui já há algum tempo. E eu gostaria de entender quem vai arrumar isso e quando, porque eu preciso utilizar a mesa. E dessa forma eu não consigo, porque eu teria menos espaço. Aquela coceirada da dúvida, se o exemplo é adequado ou não. Mexe no cabelo também. Como fala? E eu preciso que isso seja feito em 5 minutos. Então eu fecho com um pedido, ou uma coisa do gênero. Mas é descrever a situação. Tá? Na observação é procurar não fazer qualquer tipo de avaliação. É muito comum as pessoas, porque você é isso, você é aquilo, você tem que... São frases, são expressões que, para quem escuta, tem o quê de avaliação, tem o quê de julgamento. E, por vezes, causa no outro, né, em quem escuta, uma sensação, um sentimento de frustração, de culpa, né, e aí pode cair em negação, pode cair para o confronto, para querer confrontar aquilo e rebater. Então, por vezes, observar o ambiente, o fenômeno, o que está acontecendo, e descrevê-lo, sem julgamento. E aí o segundo passo, você faz uma referência, uma alusão aos seus sentimentos, o que você precisa naquele momento. Então, posso falar assim, gente, olha só, eu estou precisando me concentrar, para mim é muito importante que eu consiga cumprir o horário do vídeo no horário que foi proposto, que foi combinado com a equipe, né, meu editor de vídeo. Então, nesse momento, é importante para mim que vocês fiquem em silêncio, ou que vocês se recolham, ou deixem de fazer o que estão fazendo, para que eu possa dar continuidade a isso. É possível? Então, você expressa os seus sentimentos e procura fazer um convite ao outro. Então, primeiro passo é observação, sem qualquer tipo de avaliação. Eu tinha visto até aqui umas anotações. O seu sentimento, né, como é que você se sente em relação àquilo, quais são as suas necessidades e, por fim, um pedido. Então, no caso das necessidades, o que é interessante? No vídeo anterior, eu falo de conflitos, e a comunicação não violenta tem tudo a ver com conflito. No vídeo anterior, eu falei de uma técnica, que é o DESC, que tem muita semelhança. Falei com vocês aqui, comunicação não violenta não traz nada de meu Deus do céu, isso é muito novo. Não é isso. O feedback corporativo, ele
ele suga as 4 etapas da comunicação não violenta. Você fala de uma avaliação, de um fato, de uma circunstância, de um período ali, um ocorrido, né? Fala dos seus sentimentos em relação àquilo, fala das suas necessidades e fecha um pedido. Uma sessão de coach tem isso. Então a questão é praticar uma coisa que é banal, que é a comunicação, e que as pessoas por vezes negligenciam. As pessoas, quando eu falo as pessoas, é uma generalização. Que pessoas? Todo mundo, as pessoas. Você sempre faz isso. Quem escuta, você sempre faz isso, fica incomodado porque ele lembra que ontem, de repente, ele não fez isso, do que ele está sendo acusado. Você vive fazendo isso. Caraca, vive fazendo isso. Você sempre faz isso. Sempre e vive fazendo isso. É impedioso. Impedioso? É impiedoso. Impedioso. Nossa, horrível. É impiedoso. Impiedoso. Não tem piedade da pessoa. Impedioso foi péssimo. Nossa, se pudesse voltar e cortar isso, seria ótimo. Aí vai e volta a cortar isso depois de eu ter dito isso. Então, a pessoa fala assim, você sempre faz isso, você nunca, sempre, nunca, toda hora, toda vez, são falas que trazem um julgamento. Cadê? Na pior das hipóteses, você pode falar, me parece. Me parece que você está angustiado, angustiada. E aí você vai explicar o porquê. Aí o outro pode dizer, faz sentido. Não faz sentido. Mas é muito comum as pessoas já irem com uma afirmação. Você está sempre assim, que saco, toda hora. E aí quem escuta cria uma barreira. Quem era barreira aqui que não ouvir mais, não e se fechar emocionalmente falando. E se não for afetivo, não é efetivo. Ouvi isso uma vez no feedback, né, Doma, lá em Teresópolis. Um grande abraço, se estiver vendo o vídeo. Onde ele mandou essa, eu repito, né, se não for afetivo, não é efetivo. Na comunicação a 2, tem pessoas que escutam aquilo que o outro está dizendo. E tem outras pessoas que só esperam para falar. Assim que o outro termina, já tem uma resposta pronta, já tem uma réplica, uma tréplica, enfim, mas já tem um contraponto. E por vezes, para o outro, pode ser, para mim, pelo menos, é importante que eu tenha a sensação de que o outro está me ouvindo. Então, na comunicação não violenta, quais são os 4 passos? Observação, sem avaliação alguma, sem julgamento algum. Eu não falo você isso, você aquilo, você... No máximo, me parece. Olha, me parece. Estou observando, estou vendo, mas sem fazer uma acusação formal. Tá? E, se possível, só descreve a situação. Olha, o que eu vejo é o seguinte, é isso, isso, isso. Quais são os seus sentimentos em relação a isso? O que aparece para você de sentimento quando você se depara nessa situação? Qual é a sua necessidade? E é importante fazer esse contato consigo mesmo para poder explicar para o outro e o outro entender de maneira harmoniosa, assertiva, né? Vocês conseguirem um ambiente de rapport, né? Numa unidade, formar um pedido final e assim seguirem felizes até o próximo conflito. E assim praticando. Então, espero que vocês tenham fixado esses 4 passos: observação, sentimentos, necessidades e um pedido. E pratiquem isso no dia a dia. Procure evitar frases como as pessoas, todo mundo, você tem que, você deveria. Procura trazer um olhar mais convidativo para que o outro traga a sua verdade. E não que tenhamos ali inconscientemente um jogo de adivinho, né, para atender o ego. Beleza? Um abraço, beijo, abraço grande. Até o próximo vídeo. Continua conosco, dá uma compartilhada, dá uma curtida, coloca lá o gostei, se inscreve, né, se puder contribuir compartilhando, manda ver também. E até mais. Você não está só.